Fala galera, beleza? Como vocês estão? Bom, depois de um tempo sumido a gente está dando continuidade às nossas videoaulas, beleza? Agora a gente vai visualizar a plataforma do Google chamada Jamboard. Essa plataforma serve como um quadro de apresentação. Nela a gente tem liberdade, por exemplo, igual no Paint, da gente desenhar, da gente criar formas geométricas. Porém, com a diferença é que a gente pode criar vários slides, por exemplo, assim, semelhando com o Microsoft PowerPoint. E também a gente pode ter as opções de caneta laser para durante nossas explicações, por exemplo, a gente destacar a parte que a gente quer que o usuário veja, beleza? Bom, então a gente vai abrir o nosso Jamboard. Podemos abrir de forma tradicional. No Google a gente tem algumas opções para procurar ele. Por exemplo, a gente pode fazer essa procura ou clicando nesse quadradinho onde aparece de Google Apps. Ao descer, ele vai estar localizado aqui. Ou você pode entrar também através do Google pesquisando o nome dele, que seria Jamboard, beleza? Como vocês podem ver, então, aparentemente eu não tenho nenhum quadro deles definido. Para definir um quadro, a gente pode clicar em Novo Jam. Ao clicar então em Novo Jam, note que então ele abre a nossa interface da aplicação. Nessa interface de aplicação, a gente vê várias informações. Por exemplo, do lado esquerdo, todas as partes que a gente terá a caneta. Dentro dessas opções de caneta, a gente terá a caneta em si, um marcador, um marca-textos e um pincel, variando entre essas 6 cores. Na borracha, então, a gente tem para apagar nossos elementos. Temos a opção de selecionar, acrescentar notas adesivas, adicionar uma imagem, adicionar formas geométricas, adicionar o texto e o laser. Na parte de cima a gente vê então as opções de desfazer com o atalho Ctrl Z e de refazer com o atalho Ctrl Y. Também, caso necessitarmos, na nossa apresentação a gente pode estar ajustando o zoom. Ao lado a gente tem as opções de borda. Nesse caso, quando a gente quer fazer uma tabela ou alguma imagem, a gente tem as cores das bordas, nesse caso do círculo, da seta, essas coisas. Logo ao lado, temos as opções de cores de plano de fundo, onde a gente pode mudar o nosso quadro para diversas cores que a gente gostaria. Por exemplo, preto, azul, papel, milimetrado, quadros, pautas, pontos ou em branco. E ao lado a gente tem a opção de limpar o frame. Note que aqui em cima ele diz que a gente tem um slide de 1. Se a gente passar para criar um novo, note que ele vai acabar criando um novo slide para nós. Bom, então, na opções de caneta, em caneta a gente pode fazer aqueles riscos convencionais que a gente é acostumado com o Paint. Em borracha, cada vez que a gente seleciona ela, a gente vai passando em cima do risco onde que a gente quer que seja apagado. Nesse caso, a gente também teria a opção de limpar o frame diretamente. Vou estar adicionando então uma imagem para que a gente possa exemplificar então a questão da imagem e a questão de notas adesivas. Bom, com a imagem adicionada então, a gente tem as opções de girar a nossa imagem, expandir para a esquerda, expandir para a direita. Temos as opções de duplicar ou excluir. E se a gente tiver mais imagens, podemos ordenar. Bom, nesse caso, então, deixei minha imagem um tamanho razoável. E agora a gente vai então ver as outras funcionalidades. Em selecionar, a gente pode selecionar o objeto novamente, se caso quisermos reposicionar nessa imagem. Em notas adesivas, então, a gente tem diversas cores de notas adesivas. Por exemplo, amarelo, verde, azul, rosa, laranja ou sem nenhuma cor. Nesse caso da nota adesiva, a gente pode escrever o que a gente quer e deixar no cantinho da nossa apresentação como se fosse uma anotação. Nesse caso, então, eu vou fazer uma nota adesiva de uma cor amarela para dar um contraste para a gente observar essas modificações em ação, beleza? Tradução. Beleza? Agora a gente vai escrever a nossa tradução dessas
frases que estão nessa imagem, beleza? Bom, primeiramente então, a gente tem a deadline, que nesse caso significa data limite. Irei então salvar ele com uma nota adesiva e irei colocar próximo o meu texto de deadline. Nesse caso, note que então ele tem a cor e você consegue reposicionar ele dentro da imagem, assim como a imagem. Podemos girar ele, expandir para a esquerda ou para a direita, ou ordenar. Nesse caso de ordenar, a gente pode enviar ela para trás da imagem ou para frente. No caso, se a gente tiver duas imagens sobrepostas, a gente pode verificar essa sobreposição ou ajustar essa sobreposição desta maneira. Bom, vou expandir e vou deixar ela aqui ao lado da nossa deadline. Vou estar criando então outra nota adesiva, porém desta vez com azul, traduzindo a frase de baixo. Code it é igual codifique. E por último então a gente vai traduzir a frase central, a frase principal. Vou utilizar um marcador então, uma nota adesiva sem cor. Vou traduzir a frase então. Bom, ao clicar em salvar então, como a letra é preta, note que ele deixa sem fundo na cor natural, né? Então, e a gente tem a fonte automaticamente sendo preta. Nesse caso, também é possível você editar suas notas de texto. Nesse caso, eu coloquei a nota sem plano de fundo. Porém, eu achei que ficou meio estranho, é ruim de visualizar. Então, ao clicar em editar, eu posso arrumar questões de cores, questões de frase, posso excluir, entre outras coisas. Vou colocar então um rosa para dar um destaque na minha nota adesiva. Bom, também temos as opções de colocar quadrados, círculos, retângulos, losangos, retângulos de cantos arredondados, semicírculos, barras e setas. Aqui em cima, como a gente havia visto antes, quando essa opção está selecionada, a gente pode trocar as bordas das figuras geométricas que a gente quer representar. Bom, vamos fazer então um círculo. Vou utilizar a cor da borda então de vermelho. Com a imagem a gente tem as opções de girar, porém com a diferença que nesse caso podemos expandir de várias maneiras. Podemos expandir tanto na diagonal, onde o tamanho se torna uniforme, se torna um quadrado padrão, ou a gente tem as opções de expandir apenas uma certa direção. Podemos também duplicar, excluir, ordenar, jogar para trás da imagem, jogar antes de uma imagem. Seria esse. Ao lado a gente tem então as opções de preenchimento. Nesse caso, note que o círculo, a parte interna dele está definida automaticamente como branco. Porém, a gente tem as opções de deixar ele transparente, para caso a gente queira apenas circular algo da nossa imagem, por exemplo, tornar mais visível, ou a gente pode definir outras cores de preenchimento. Por penúltimo, a gente tem as opções de texto. Note que ao selecionar o texto, a gente tem os estilos, no caso, os tamanhos, né? Seriam a exibição, títulos, subtítulos normais ou títulos ou textos de legenda. Ao lado a gente tem as cores das fontes que a gente pode utilizar. No caso, branco, vermelho, amarelo, verde, azul e preto. E o alinhamento desse texto. A gente quer ele à esquerda, centralizado ou à direita. Bom, neste caso, então, eu vou escolher a cor vermelha e vou estar escrevendo apenas teste de texto. Com a imagem e o círculo, a gente tem as opções também de expandir, girar, ou duplicar ou passar para trás da imagem. E por fim, o que na minha opinião é o destaque dessa plataforma, a gente tem a opção de raio laser. Nesse caso, se você está explicando para o seu aluno, você vai poder estar fazendo marcações laser sem estar alterando a sua imagem.
Essa opção se torna muito interessante quando você quer chamar a atenção de alguém para um determinado lugar que você está apresentando. No vídeo que eu estou gravando para vocês, o meu cursor, no caso o meu mouse, ele sempre é destacado com uma cor. Porém, se você está no meio de uma apresentação ou de uma gravação e você não ativou essa funcionalidade, você vai estar podendo chamar a atenção do seu ouvinte através do raio laser. Note que toda vez para você utilizar ele, você clica e arrasta. Ele vai ficar um tempo a cor vermelha destacada na nossa imagem, na nossa apresentação, e aos poucos ela vai saindo do nosso texto, sem que a gente precise ficar apagando ou desmarcando o que a gente selecionou. Bom, como a gente havia visto, então a gente tem as opções de voltar, caso você queira desfazer as suas ações, limpar ou mudar o plano de fundo. Nesse caso, com uma imagem preta, eu posso mudar meu plano de fundo para outras cores também, sem problema nenhum. Bom, se a gente acabou a nossa apresentação e a gente quer salvar isso, temos algumas opções. Por exemplo, aqui do lado a gente pode colocar um nome para a gente localizar essa nossa apresentação novamente. Por exemplo, vou colocar apresentação treinamento. E ao clicar em OK, ele vai renomear como apresentação treinamento. Será que como o PowerPoint a gente precisa estar salvando isso toda hora? Não. Cada modificação que a gente faz no nosso arquivo, por exemplo, na nossa apresentação aqui, é refletida no nosso Drive. Por exemplo, no início do vídeo, você notou que eu não tinha nenhuma apresentação do Jamboard salva, pois ele não deu nenhum histórico salvo. Mas, quando você entra no seu Drive, ele vai estar na sua primeira pasta, como os acessos rápidos, o que você estava editando, e também ele vai colocar nos arquivos a nossa apresentação. Quando a gente clica em abrir, ele vai retomar as nossas apresentações sem que a gente precise ficar toda hora salvando. E não precisamos se preocupar com isso no momento, beleza? Bom, se a gente fez essa apresentação, gravou um vídeo dessa apresentação e a gente quer enviar esse quadro, assim dizendo, para a pessoa que a gente vai mandar o vídeo, ou a gente criou um modelo, alguma coisa que a gente quer mandar para alguém. Podemos ir aqui em compartilhar, e aqui temos as opções de, por exemplo, podemos compartilhar com pessoas e grupos do nosso Drive, que a gente tenha salvo, por exemplo, o e-mail da pessoa. No caso, ao clicar em adicionar pessoas e grupos, eu posso ver que ele já abre uma lista de e-mails que seriam dos meus contatos do Drive. Ao adicionar a pessoa, a gente pode estar incluindo ela. Ou eu posso compartilhar esse documento através de um link. Quando a gente seleciona a opção de link, ele vai ter a opção de copiar, então o link que ele gerou. A gente pode definir quem que a gente quer que veja esse documento. Por exemplo, em restrito, note que ele dá um texto que somente as pessoas adicionadas podem abrir com esse link. Nesse caso, se eu enviar essa apresentação para alguém que eu não tenha adicionado em meus contatos, ele não vai conseguir abrir essa apresentação, porque essa opção ela restringe o uso dessa nossa apresentação para as outras pessoas. Porém, se eu selecionar com qualquer pessoa com o link, todas as pessoas que eu enviar esse link e elas repassarem para outra, poderão ter acesso normalmente à nossa apresentação, aos nossos quadros. Ao lado aqui também a gente consegue selecionar se todas as pessoas podem ser editores, ou seja, modificarem esses nossos quadros, essas nossas apresentações, ou ele pode ser apenas leitor. No caso, ele poderá somente abrir o documento e visualizar o que está lá dentro. Ele não vai ter a opção de editar o documento em si. Ao definir então todas essas propriedades, quem a gente quer que receba o link, só precisamos clicar em copiar e clicar em concluído.
Esse link ele pode ser passado através do e-mail, WhatsApp, Facebook, qualquer plataforma que você consiga enviar um link ou enviar uma mensagem, beleza? Note que, como eu salvei em modo público e como todas as pessoas pudessem visualizar esse meu documento aqui, ó, qualquer pessoa com um link pode ser, ele mudou e criou meio que um clips e ele acaba avisando a nós o modelo que ele está selecionado. Por exemplo, o público da web. Qualquer pessoa na internet com o link poderá abrir. Nesse caso, então, se eu passar para algum colega e esse colega passar para outro colega, todas as pessoas vão ter acesso a esse quadro. Ao lado a gente tem 3 pontinhos, onde a gente pode renomear o nosso quadro. A gente pode estar fazendo o download dele através do PDF ou salvando ele como uma imagem. Podemos remover ou podemos fazer uma cópia dessa apresentação. E note que cada vez que a gente clicar na setinha para criar um frame, ele sempre irá criando novos slides e novas apresentações. Podemos estar fazendo qualquer alteração e isso sempre será refletido no nosso Drive. Bom, com isso então finalizamos a nossa aula do Jamboard. Ela é uma plataforma a princípio bem simples que tenha o vínculo então com o Google. E a gente não precisa se preocupar, por exemplo, em ficar criando coisas pequenas, por exemplo, no PowerPoint. Caso a gente queira fazer apenas uma apresentação, coisas rápidas, a gente pode até estar fazendo no Jamboard. Lembrando que ela tem os dois diferenciais, que é a nota adesiva e o raio laser, para a gente sempre conseguir melhorar nas nossas apresentações e passar para a pessoa certinho o que a gente quer expressar, beleza? Bons estudos e até a próxima!